Olá, minha amiga, olá, meu amigo, operadores do direito. Você é advogado dessa jornada de vida que o direito nos proporciona e você, que também é um apreciador do direito em geral, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Reflexões Jurídicas. Hoje estamos aqui com o nosso amigo Dr. Hugo Mesquita, que nos brindará falando um pouco da sua história de vida, das suas experiências e abordará um tema muito precioso para nós que vivenciamos o direito, que é o cooperativismo. Nós falaremos um pouco sobre as origens do cooperativismo e falaremos um pouco sobre a perspectiva jurídica do cooperativismo. Então você fique atento que vale a pena. Doutor Medina. Agradeço a presença do Dr. Hugo, representante de uma das advocacias mais tradicionais do nosso município, filho do saudoso Dr. Milton Mesquita, o primeiro presidente da ordem aqui de Guarulhos, irmão do Lúcio, um garoto, meu irmão, um advogado com conteúdo muito grande, e tenho certeza que esse tema é de interesse geral. É um tema que surgiu lá no século XIX na Inglaterra e que tem ganho musculatura no decorrer dos anos e feito a diferença na nossa sociedade. Deixa eu apresentar então para vocês o nosso entrevistado deste episódio. Dr. Hugo Mesquita, ele é do Mesquita Correia Sociedade de Advogados. É um advogado militante, prestando assessoria jurídica e empresarial desde 1981, né, doutor? Sim. Foi assessor jurídico da Cooperativa Central Aurora Alimentos durante 30 anos. Foi presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Sicoob Cantareira por 10 anos. Membro do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração da Central das Cooperativas de Crédito do Estado de São Paulo, Sicoob Central Secresp, também por 10 anos. Foi vice-presidente da Associação de Garantia de Crédito Paulista, membro da Comissão de Cooperativismo da OAB desde 2007 e membro do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Sicoob Metropolitano por 3 anos. No mais, assessor jurídico da Cooperativa de Crédito Sicoob Metropolitano desde 2019. Seja muito bem-vindo e percebam que estamos falando com um expert em cooperativismo. Dr. Hugo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, agradeço imensamente o convite. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês e poder contar um pouquinho da nossa história na advocacia e no cooperativismo. Eu fico imensamente grato pelo convite. Doutor, inicialmente eu gostaria que o senhor falasse aos jovens advogados um pouquinho sobre a história da advocacia de Guarulhos, né? Então, o seu pai, como eu disse, foi o nosso primeiro presidente, uma pessoa muito querida na nossa sociedade. Além de ter sido pioneiro da OAB Guarulhos, também foi um dos pioneiros do corporativismo aqui em Guarulhos, né? Então, fala um pouquinho. A advocacia em Guarulhos começou em 1957, quando Guarulhos se tornou comarca. Meu pai era recém-formado e havia mais um ou dois outros advogados recém-formados que iniciaram essa atividade, esse ramo de atividade aqui na cidade, em 1957. Ele advogou durante muitos anos, né? Foi o fundador da subseção da Ordem dos Advogados aqui em Guarulhos, foi o primeiro presidente eleito e na advocacia ele atendia muitas empresas. Ele foi correspondente de grandes advogados da capital aqui na cidade, por exemplo, Dr. Genésio Pereira Filho, o Dr. Teotônio Negrão, né? Meu pai era correspondente deles aqui em Guarulhos, né? E os processos que eles tinham aqui na cidade era o meu pai que tocava. O nosso escritório de advocacia surgiu efetivamente em 1962, quando meu primo, Moacir Carlos Mesquita, que trabalhou como estagiário com meu pai, o meu primo Moacir se formou, começou a trabalhar com meu pai e a partir de 62 outros advogados vieram, né?
Certo. Eu comecei a trabalhar no escritório em 1976, quando eu entrei na faculdade, e durante todo o curso universitário eu trabalhei lá no escritório, né, como inicialmente Estagiava antes de ser advogado já. Aí depois eu conquistei a minha carteira de estagiário em 79, estagiei em 79, 80, me formei ao final dos anos 80. E em 1981, quando peguei a minha inscrição definitiva na OAB, foi que nós constituímos a pessoa jurídica. Então, o nosso escritório de advocacia, como pessoa jurídica, foi um dos primeiros aqui da cidade, em 1981. Em 2019, houve uma cisão do nosso escritório. Eu, o meu irmão Lúcio, meu genro Rafael e a minha filha Amanda decidimos abrir uma outra banca, né? Montamos um outro escritório, que é a Mesquita Correia Sociedade de Advogados. Foi criada em 2019. Tá? E nossos antigos sócios continuaram a sua atividade, né, em uma outra banca. Tá? E sempre nasceu em Guarulhos e sempre viveu em Guarulhos? Eu nasci em São Paulo. São Paulo. Porque na época que eu nasci, tínhamos apenas a Santa Casa aqui, né? E segundo a minha mãe, os partos eram feitos por parteiras. Sim, e era mesmo, né? E a minha mãe já havia tido meu irmão mais velho, o Milton Mesquita Filho, que é dentista, e ele nasceu em São Paulo e ela precisou fazer cesariana, né? Então, como provavelmente eu também nasceria por cesariana, então meu pai levou a minha mãe para dar à luz em São Paulo. Por questão de segurança. Por questão de segurança. E como que surgiu, doutor, a atuação do seu pai aqui em Guarulhos no ramo do corporativismo? Então, nessa mesma época, 1957, ele, além de iniciar a advocacia, ele foi um dos fundadores de um banco cooperativo aqui em Guarulhos. Era na rua 7 de Setembro, e esse banco, posteriormente, se tornou uma cooperativa de crédito, né? E ele presidiu essa cooperativa de crédito até 2009. Tá? E em 2009, desde a universidade, eu sempre me interessei pelo cooperativismo, né? Por causa dessa cooperativa de crédito que meu pai presidia. Então, durante a universidade, eu estudei direito cooperativo, participei de inúmeros eventos do cooperativismo de crédito e de outros ramos do cooperativismo. E em 2006, eu fui convidado para um evento em São Paulo, organizado pela Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo, e o presidente me chamou para uma conversa e falou: Hugo, seu pai está envelhecendo e a cooperativa de crédito está envelhecendo junto com ele. Ela precisa ser modernizada, tem que fazer um upgrade. Porque naquela época a cooperativa trabalhava só com cheque e empréstimo pessoal. Sabe? A conta corrente era muito precária. Então estavam surgindo outros produtos financeiros, cartões de crédito, né? A compensação bancária, sabe? A compensação ele fazia através do Banco do Brasil. Né? Ela não tinha compensação. Então, aí eu fui convocado para me preparar para assumir a presidência da instituição. Introduzindo o assunto aqui para os nossos ouvintes e espectadores. Introduzindo o assunto aqui para os nossos espectadores, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre os valores e os princípios do ramo do cooperativismo. Ok. E sabemos que a legislação aqui no Brasil, ela surgiu em 1971, né, a primeira legislação que versa sobre o tema, e na Constituição de 88 ela foi introduzida no texto constitucional. Sim. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre
essas duas frentes, se a Constituição ela recepcionou a legislação de 71 e depois as seguintes. Dá um pouquinho de introdução ao tema àqueles que nos assistem. Bom, o cooperativismo é uma ideologia, né, através da qual as pessoas que têm interesses comuns se unem para constituir uma empresa, né, mas que tem um diferencial em relação às sociedades por ações, às sociedades limitadas, micro e pequenas empresas. Porque é uma empresa que é criada para atender às necessidades do próprio dono, que é o cooperado. Né? Então, esse é o grande diferencial. Tá? As cooperativas surgiram na Inglaterra, em Rochdale, em 1844, se não me falha a memória, foi a primeira cooperativa, que era uma cooperativa de consumo. Por conta da industrialização, né, os produtos começaram a ser diversificados, né? Muita gente perdeu o emprego, tinha que ir trabalhar nas indústrias, e aí algumas pessoas, 28 pessoas, trabalhadores das indústrias, se uniram e criaram uma cooperativa, uma sociedade, né, entre essas pessoas, que adquiria produtos mais em conta para poder revendê-los a esse grupo de cooperados. Então foi assim que surgiu o cooperativismo. A primeira cooperativa que surgiu no Brasil foi em 1906, uma cooperativa de crédito, que é exatamente o ramo de atividade que eu participei. Né? O cooperativismo está em todos os ramos de atividade: agropecuário, saúde, trabalho, crédito, né? Produção. Então, está em todos os ramos de atividade. E concorre com muita qualidade com o mercado em geral, né? Comércio, indústria, produção, trabalho, sabe? E tem um tratamento diferenciado pela legislação que foi instituído pela Constituição de 1988. Né? Então, houve uma regulamentação em 1971, como o Dr. Cristiano citou, que é a Lei 5764. Né? Posteriormente, nós tivemos... É a lei específica do cooperativismo. É a lei específica do cooperativismo, que regulamenta todos os ramos de atividade do cooperativismo. São 7 no Brasil hoje. Exatamente. Não, são 8 agora. 8? E estamos em todos os ramos de atividade. E mais recentemente, em 2009, surgiu a Lei Complementar 130, que regulamentou especificamente o cooperativismo de crédito. Certo. Tá? E fez um upgrade no cooperativismo de crédito que se desenvolveu muito. E nessa época surgiram as grandes confederações de cooperativas de crédito. O Sicob, Sicredi, Copersol, sabe? E outros ramos, a Coopercred. O que diferencia uma cooperativa de crédito de uma instituição financeira? A cooperativa não é regulada pelo Banco Central, não é isso? É fiscalizada, supervisionada pelo Banco Central. Muito bem. A grande diferença é uma instituição financeira, a cooperativa de crédito. O que diferencia ela de um banco? A grande diferença é o banco, ele visa lucro. E esse lucro vai para quem? Vai para o acionista. Perfeito. E o acionista pode ser um estrangeiro. Certo? Nós temos bancos aqui no Brasil que o principal acionista é europeu. Então, o lucro sai do país. Perfeito. Certo? Vai para esse acionista lá na Europa. Tá? Certo. Agora, no cooperativismo, a cooperativa de crédito parece brincadeira, né? Mas a cooperativa de crédito é uma instituição financeira sem fins lucrativos. E depois se divide o que sobra. Evidentemente, ela precisa ter resultado positivo. Né? E aí, o que acontece? O cooperado, para fazer a sua movimentação na cooperativa Você falou, de estou crédito... pensando aqui, é um paradoxo, né? É uma instituição financeira sem fins lucrativos. Exatamente. Parece... É um paradoxo até. Mas veja, a cooperativa de crédito, ela atende o próprio cooperado. Certo? Então, o cooperado, ele tem cotas de capital na cooperativa. Ele pode integralizar R$50 de cotas, ou pode integralizar
100 mil reais, 200 mil reais, quanto ele quiser, certo? E essas cotas são remuneradas pela Selic. São remuneradas pela Selic. Então, o valor das cotas vai crescendo todo ano. E quando a cooperativa de crédito fecha o balanço, o resultado positivo que ela teve, uma parte vai para um fundo garantidor e vai para um outro fundo que é o FATS. Cerca de 15%, obrigatoriamente, pela legislação, vai para esses fundos. O remanescente, a Assembleia Qual é a Geral... natureza jurídica desse fundo? É um fundo nacional para dar suporte? Não, o fundo da cooperativa. É dela específica ou das cooperativas em geral? Não, é específico da cooperativa. Daquela cooperativa. Fora isso, nós temos o fundo garantidor também no Banco Central. Eu estava fazendo mais um paralelo com o fundo garantidor, não é isso? Esse fundo garantidor é outra coisa. Perfeito. Tá? Então, esses dois fundos são da cooperativa. Um fundo, ele pode ser utilizado para eventuais perdas que a cooperativa sofra. Então, se ela vai fechar o balanço e deu um resultado negativo, ela pode usar esse fundo para cobrir o resultado negativo. Ok? Agora, o outro fundo, que é o FATS, é um fundo que é utilizado para fins sociais da cooperativa. Então, ela pode usar para oferecer capacitação, treinamento, educação dos cooperados e dos colaboradores, pode investir em tratamentos de saúde dos cooperados ou dos colaboradores. Penso que esse é um grande diferencial, né? Então, a base ideológica e social da cooperativa é fomentar a sociedade local. Sim. Né? Coisa que o banco não pensa. O banco pensa no acionista, no lucro dele. A cooperativa não. A cooperativa, ela tem também esse viés social. Acho que isso é exatamente. Existe uma preocupação com a comunidade e não só com o cooperado. Então, esse fundo, esse FATS, ele é utilizado, inclusive, para ações e projetos que envolvam a comunidade onde ela está inserida. Muito interessante. E hoje, você sabe dizer mais ou menos quantas pessoas existem praticando cooperativismo no Brasil? Eu fiz uma liçãozinha de casa, fui olhar, eu fui num blog aqui como que é o negócio? Cresol, Cresol é uma cooperativa. É uma cooperativa. E lá na informação está dizendo aqui, não à toa, mais de 18 milhões de brasileiros são associados a cooperativas do país. É tudo isso mesmo? Hoje, eu consultei a Organização das Cooperativas Brasileiras, a OCB, esse número já está chegando em 20 milhões de pessoas. É um número significativo. Pessoas físicas. Fora isso, tem as pessoas jurídicas também que participam de cooperativas. Principalmente no ramo crédito, nós temos muitas pessoas jurídicas, empresas que são cooperadas. E temos quase 5 mil cooperativas atuando no Brasil. E é um sistema piramidal, né? Nós temos na base os cooperados, temos as cooperativas singulares. Acima das cooperativas singulares, nós temos as centrais de cooperativas, que são regionais, dos diversos ramos. E acima nós temos as confederações. Tá? Podemos citar aqui como centrais e marcas do cooperativismo muito conhecidas. Unimed, que é uma cooperativa na área da saúde. A gente conhece a Unimed como convênio de assistência médica. Isso. Mas a missão da Unimed é atender o médico. Captar clientes para o médico. Certo? Dar serviço para o médico. Né? Interessante. Agora, falando da questão da cooperativa de crédito, fala um pouquinho sobre os direitos do cooperado. Então, o cooperado ele tem o direito a voto. E quais seriam as vantagens que o cooperado tem com relação a, de repente, um banco? Né? Tá. Bom, no banco, as decisões são centralizadas. Quem vota nas assembleias são os acionistas. E
quem tem mais poder de decisão é quem tem mais ações. Nas cooperativas de crédito, quem vota são os cooperados. E cada cooperado tem um voto. Não importa quanto tenha de capital. E quanto tenha... Não importa, o aporte é Não importa. O voto é um... Então, é o mesmo peso. O cooperado que tem 100 mil de capital e tem mais 1 milhão em conta corrente ou aplicação financeira, o voto dele tem o mesmo voto peso. dele tem o mesmo peso daquele mais humilde. Muito interessante. É muito democrático, Certo? né? Que é uma sociedade de pessoas, não é sociedade de capital. Tá? Cada um tem um voto. Esse já é um grande diferencial em relação às sociedades por ações, às empresas de responsabilidade limitada. E com relação a banco, né, quais são as vantagens que um cooperado de uma cooperativa de crédito tem? Primeiro lugar, quando ele é atendido, o colaborador que o atende ali na agência sabe que ele é o dono da cooperativa. Ele não está atendendo um cliente, está atendendo o patrão dele. Certo? Esse já é um diferencial. Tá? Além disso, como é uma instituição financeira sem fins lucrativos, evidentemente que seus custos são menores, né, do que os custos do banco, né, e as taxas cobradas pela cooperativa para manutenção e para prestação de serviços aos cooperados são menores. Certo? E quando ela fecha o balanço, o resultado é distribuído de volta para os cooperados em cotas de capital. E muitas cooperativas permitem até que o cooperado possa resgatar esses valores e creditar direto na conta corrente. Eu vou te fazer uma pergunta que parece tola, mas que com certeza está na cabeça de alguns colegas que estão assistindo aqui o nosso podcast. Advogado pode fazer uma cooperativa, pode se cooperar? Não. Por favor, explique. Essa é uma questão interessante. Em 2012, né, a OAB estadual, aqui de São Paulo, começou a trazer essa discussão. Sim. Né? Mas tem um impedimento. Tem. O advogado, ele não pode criar cooperativa de serviços de advocacia. Isso é um impedimento estatutário. Mesmo que não tenha fins lucrativos. Exatamente. Agora, ele pode ser associado, pode ser cooperado de uma cooperativa de crédito. Como pessoa física. Como pessoa física. Não, e a pessoa jurídica também. A jurídica. Se o Me advogado... parece que a OAB São Paulo também, eu vi alguma coisa recentemente, que está caminhando para uma parceria com o Sicredi. Sim, eu estive há algum tempo atrás na seccional, conversando com o nosso tesoureiro lá na seccional, que ele queria conhecer um pouco mais sobre cooperativismo de crédito, e parece que a ideia era criar uma cooperativa de crédito de advogados. Que é possível. Nesse caso, sim, né? Ele não pode se fazer uma cooperativa para... Pode cooperativa de prestação de serviços jurídicos. Isso não pode. Mas uma cooperativa de crédito... Pode. A nossa Cooperativa OAB, de consumo nossa também subseção, nossa OAB pode fazer... Pode. Ela pode fomentar e mobilizar os advogados. E é uma ideia muito interessante. Agora, hoje, o Banco Central... ele tem assim, muita restrição com relação ao surgimento de novas cooperativas de crédito. Por quê? A cooperativa de crédito hoje ela precisa ter uma estrutura parruda, vamos dizer assim. Tem que ter tecnologia. Que não é barato. Que não é barato. Experiência. Experiência. Entendeu? Então, hoje nós temos já essa estrutura, essa tecnologia nos grandes sistemas de cooperativa de crédito que já existem. Sicoob, Sicredi e outros. Tá? Então, o Banco Central, quando ele é procurado por um grupo de pessoas que pretenda criar uma cooperativa de crédito, ele já fala, olha, faça uma parceria com a instituição tal. Procure esse sistema, procure aquele
sistema, porque o investimento para criar uma cooperativa de crédito é muito alto. Você não precisa criar a roda, né? Você Exato. Né? Agora, criar cooperativa, por exemplo, agropecuária, é muito simples. Transporte. Né? De transporte. Nós temos uma cooperativa de transporte aqui de sucesso, que é a Coopertaxi. Né? A Coopertaxi. Cooperativa agropecuária, podemos citar aqui, Cooperativa Central Aurora. É uma central de cooperativa de produtores agropecuários. A de consumo é interessante. De consumo também é interessante. Ela funciona como se fosse um supermercado e atende tanto os cooperados, com condições assim mais benéficas, mais favoráveis, e atende o público em geral também. Funciona e com valor menor, porque compra em quantidade. Exatamente. Agora, de novo a pergunta prática. Se um advogado que está nos assistindo, ele pensa em atuar dentro desse setor, qual é a base legal e os caminhos que ele deve seguir para atuar dentro do cooperativismo na condição de advogado? Bom, primeiro lugar, precisa conhecer bem a legislação, que é a 5764 de 71, que regulamenta o cooperativismo em geral. Inclusive está na Constituição também o cooperativismo. Está na Constituição. Está na Constituição de 88. Os princípios do cooperativismo. Né? Precisa conhecer a Lei Complementar 130, né, que regulamenta o cooperativismo de crédito. Perfeito. Tá? Conhecer um pouco da reforma tributária que está acontecendo aí. Né? Já foi aprovada a emenda, né, 132, se não me falha a memória, que está fazendo a reforma tributária. E agora está em fase de regulamentação através de um projeto de lei complementar, se não me falha a memória, projeto de lei complementar 68, que está em discussão. E nós, do cooperativismo, estamos nos mobilizando, porque neste projeto de lei complementar 68, o Congresso está tentando dar um passa-moleque no cooperativismo. Estou sendo Leve dos bancos, será? Muito provavelmente. Certo. Não só dos bancos, viu? De mas outro segmento. É outro segmento. Por quê? Estão sendo criados 2 tributos, né? É o imposto sobre consumo e um outro imposto, não me recordo agora quais são. Estão sendo criados 2 impostos para substituir esses que já existem, né? E estão querendo que esses impostos incidam em duplicidade no cooperativismo. Se esquecendo do princípio de que a cooperativa, quando ela atua em nome do cooperado. Perfeito, certo? Claro. Então, não pode haver bitributação, porque se o cooperado está pagando o imposto, não pode haver incidência do imposto sobre a atuação da cooperativa. Justo. Tá? Então, nós estamos nessa discussão hoje e, inclusive, nos mobilizando, procurando contato com os diversos deputados, né, para que ocorra uma mudança nesse projeto de lei para prestigiar o ato cooperativo. Quem sofre com isso? O consumidor final. Sim, Então, voltando a falar do colega que quer atuar na área, ele tem que conhecer um pouco de todas essas vertentes do direito. Porque o ato cooperativo, pela Constituição, ele tem um tratamento tributário diferenciado. Sabe? E aí o advogado, principalmente se ele atuar na área tributária, ele tem que conhecer essa legislação. Tem que conhecer essa legislação específica. E é um mercado amplo ou é muito restrito? É amplo, né? Nós temos 20 milhões de cooperados no Brasil. Temos 5 mil cooperativas. É um mercado muito amplo. Você faz uma reflexão, né? Você faz uma reflexão, mas o porquê que tem essa questão diferenciada no ramo tributário? Por que tem essas isenções? É muito fácil a resposta. Porque tem um caráter social. Exato. Né? Então, as empresas pensam na sociedade como as cooperativas pensam. Né? Então,
é a máxima de Aristóteles, tratar iguais igualmente e desiguais igualmente na medida da desigualdade. Né? Agora, eu cheguei ontem da França, né? Coisa boa. Você tem uma experiência muito interessante, você contou para mim antes. Exatamente. Por favor, nos conte ela. Eu fiquei 3 meses lá na França, fui visitar minha filha, que teve bebê, né? Fui aguardar a chegada da minha netinha francesa, acompanhamos o último mês de gravidez, o parto e os primeiros 2 meses de vida. E lá eu tive a oportunidade de visitar a Biocop. A Biocop o que é? É uma cooperativa, são várias cooperativas de produtores agropecuários de produtos orgânicos, bio, sabe? Então, esses produtores agropecuários, eles criam cooperativas na região onde eles têm as suas fazendas, né? Essas cooperativas se uniram, criaram uma grande confederação de cooperativas em toda a França. São mais de... E além da produção na fazenda, eles têm indústrias também, que industrializam os produtos. Então, além dos produtos orgânicos na prateleira, Sim. tem os produtos industrializados, né? Geleias, vinagre, azeite, vinho, sabe? E tem as lojas. Então, a cooperativa ela é constituída tanto pelos produtores, como pelas indústrias, que são cooperadas, e pelos comércios, que tem as lojas. Ela monta toda a cadeia produtiva. Exatamente. Então, tem o comerciante, que tem a lojinha, e ele não é franquia. Ele é cooperado. Ele é cooperado da Biocop. Só que para aquele setor específico. Isso. Então ele tem o estabelecimento comercial dele lá, onde ele vende todos os produtos Biocop, usa a marca Biocop, sem ser franqueado. Ele é cooperado. Bastante o desenho. A industrialização usa a marca Biocop. Tá? O produtor rural usa a marca Biocop. São produtos orgânicos, sem pesticida, sabe? E produção reconhecidamente como produção orgânica. Eu percebo que é um assunto que te apaixona, né? Muito. Nós ainda podemos vislumbrar o brilho nos olhos dele falando. Que paixão. Não, o cooperativismo é uma delícia de ficar esse período todo lá curtindo a netinha que chegou e respirando o ar do velho mundo. Sim, não, a França é maravilhosa. Muito bem. Infelizmente, pelo tempo raríssimo que nós temos aqui do modelo de entrevista de podcast, que temos que agilizar esse tempo, mas já vai ficar aqui para o convite, para que você retorne, para nós explorarmos um pouco mais esse tema, porque os colegas observaram que é um tema efetivamente apaixonante e é um campo muito vasto, não só para a atuação como cooperado, mas profissionalmente também. Então, nós queremos agradecer a todos vocês que despenderam o seu tempo para nos acompanhar nesse bate-papo aqui com o Dr. Hugo, que é a nossa referência de cooperativismo aqui da cidade de Guarulhos. Se não do estado de São Paulo. Se não do estado de São Paulo e do Brasil, com certeza, Dr. Medina. Então, Dr. Hugo, de coração, muito obrigado pela sua presença e você é de casa e você está convidado para voltar. Doutor Medina, suas considerações? Doutor, eu agradeço muito a sua presença, sabe que eu tenho um carinho muito grande pela sua família, tive a oportunidade de conhecer o seu pai, o Lúcio, é um grande irmão do dia a dia, e fico muito feliz em ver tanto o senhor quanto o Lúcio dando sequência a tudo aquilo que foi plantado pelo Dr. Milton. Suas considerações, doutor? Eu que agradeço a recepção tão carinhosa, né, tão amável e a oportunidade, né, de estar aqui com os nossos espectadores, nossos ouvintes, né,
para contar um pouquinho Sim. nessa história. E a sua história é a história da cidade. Você é um personagem da cidade, sua família estruturou essa cidade, ajudou ela a construir e se tornar um forte pilar da economia do Estado. Doutor Hugo, muitíssimo obrigado mais uma vez, e a casa sempre estará de portas abertas para você vir nos prestigiar com seu conhecimento. Obrigado por estar conosco. Amigos, até a próxima!